Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento e na sua graça libertadora. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição bíblica diária, com mais duas perguntas. Desta feita a pergunta 9 e a pergunta 10. Na pergunta 9 nós temos aqui o seguinte questionamento: a escolha de Jesus é sem critérios ou está em plena harmonia com as Santas Escrituras? Lembre-se que o título da nossa lição é a escolha de Jesus, é por isso que a pergunta faz aqui, se a escolha que Jesus faz dos seus discípulos, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Lembra do verso síntese? Pois bem, então a escolha de Jesus, quando ele faz a escolha sem critérios, ou está em plena harmonia com a Bíblia, com as Santas Escrituras? E a segunda pergunta é: o que a palavra predisse do ódio dos religiosos contra os servos de Cristo? Vamos ver então João, capítulo 15, versículo 25, que diz assim: mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, na lei de Deus, do Pai é aqueles a quem eles perseguem, né? Na sua lei, odiaram-me sem causa. Que coisa, meus amados, olha só. Não existe uma causa que seja amparado por uma cláusula da lei, que seja uma causa legal. Você pode dizer assim: olha, eu estou perseguindo essa pessoa aqui, essa pessoa que passou aqui assim, estava vestida assim. Aí eu pergunto: por que você está atrás dele? Eu estou perseguindo essa pessoa porque ele acabou de roubar lá na minha casa uma bicicleta. E eu estou perseguindo. Tem uma causa, tem um motivo. A pergunta é: por que é que os religiosos do templo de Cristo queria matar Cristo? Vamos aqui criar algumas alternativas só para a gente refletir no absurdo que é a perseguição religiosa. Ela é completamente cega, ela é sem sentido, ela é sem noção. Vamos lá. Jesus havia roubado um rolo de livro lá da sinagoga? Não. Jesus havia entrado no templo e roubado uma cuia do vaso de ouro lá do templo? Não. Jesus havia chegado diante do templo, causado algum prejuízo financeiro, algum prejuízo de ordem material, ou qualquer motivo que a lei pudesse dizer assim, prenda ele e tal. Jesus cometeu algum pecado que pudesse manchar a sua etnia, a sua raça, como um assassinato, como um adultério, ou no caso dele uma fornicação, né? Ou qualquer outra coisa que pudesse ser considerado um escândalo? A resposta sempre vai ser não. Por que é então que eles tinham ódio de Jesus Cristo para persegui-lo sem causa? Sabe por quê? Porque Cristo disse assim: olha, ei, eu sou o ungido de Deus, ele me ungiu agora para dizer, hoje se cumpriu essas palavras. Sabe por que eles tinham ódio de Cristo? Porque Cristo falou assim: eu sou o Filho de Deus, sou o enviado dele. Ou seja, deduzam, eu sou o Cristo, o enviado, o prometido, a descendência de Davi, que viria aqui que foi prometido a Abraão, a Isaac, Jacó, a Moisés, a todo mundo, a Isaías, sou eu aqui. E isso incomodou eles. Já imaginou? O que é que a palavra diz como bom senso? Se eles amassem o próximo, o que é que eles iriam fazer? Se Caifás, a liderança toda, amassem o quê? Não, rapaz, isso é um doido. Se eu não acredito nele porque ele está dizendo coisas que não têm harmonia com a Bíblia, é um doido. Mas quando Cristo abria a Bíblia, até eles ficavam de boca aberta. O professor dos professores dele, chamado Nicodemos, ficou boquiaberto, porque ele ensinava coisas das Escrituras que nem Nicodemos sabia. Nicodemos ficou rendido ao conhecimento, não se rendeu ao Salvador, mas o conhecimento cultural balançou ele.
E Cristo tinha tudo isso sem ter estudado na escola dele. Então o ódio vinha daí, sem causa. Porque eu estou com raiva porque ele disse que ele é o Filho de Deus. Eu estou com raiva porque ele disse que é o Messias. Eu estou com raiva porque o Messias é pobre, não é rico, não estudou nas nossas escolas. É alguém que veio de uma região que a gente não gosta, tem nojo daquele povo lá. Sem causa, sem motivo. Pergunta que eu faço para os irmãos. Se hoje você está numa igreja e diz assim, olha, eu não concordo que exista uma trindade. Eu não concordo que o Espírito Santo seja uma pessoa. Por que é que todas as igrejas se transformam? Você olha para a cara do membro da igreja e ele se transforma de um jeito que está querendo bater. Se você falar qualquer outro assunto que esteja em desarmonia com a doutrina do manual deles, eles tratam você bem. Mas se você toca nesse assunto, que não tem uma trindade, que Jesus Cristo não é o Deus, ele é Filho de Deus, eles se transformam. Sem causa. Por que sem causa? Porque a pessoa tem o direito de ir e vir. Se Deus não tira o livre-arbítrio da pessoa, olha, eu coloco dentro de você hoje, está lá em Deuteronômio 11, eu coloco dentro de você 2 caminhos, da vida e da morte. Se Deus não impede o homem de escolher o caminho da morte, deixa ele livre. Aí a igreja agora, porque uma pessoa não concorda com ela, eles agora vão perseguir. Tanto uma perseguição de ordem moral, como com calúnia, inventando coisas, né? Não é assim? As igrejas funcionam assim. Pelo menos eu conheço dezenas, centenas de casos no Brasil inteiro que a igreja procede assim. E é todas as igrejas. Se você mexer, está mexendo no vespeiro. Perseguiram a Jesus Cristo sem causa. E todos os santos que vivem a palavra conforme o que está escrito, conforme Jesus Cristo ensinou, também será perseguido sem causa, como Cristo está ensinando aqui. Do jeito que fizeram com o Senhor de vocês, também farão a vós, porque o servo não é melhor, não é maior do que o seu Senhor. Então vai acontecer a mesma coisa com vocês. Vão odiar vocês sem causa. Por quê? Por que tem que acontecer isso? Para que se cumpra as Escrituras. Como é que é? Para que se cumpra as Escrituras? É. Mas as pessoas que perseguem, não têm as Escrituras na mão? Tem. Mas foram cegadas pelo diabo para não enxergar o óbvio. E eles ficam perseguindo, né, as pessoas, numa perseguição a essas pessoas que estão pregando somente o que a Bíblia diz, a palavra, né? Mas como são minorias, são um grupo menor, assim como Cristo e os seus 12 apóstolos, além de ser uma minoria, eram pobres, né? Não tinham os recursos que eles tinham. Então, essas pessoas são perseguidas. O exemplo está aí. Quem quiser enxergar a repetição dos fatos proféticos na história, olhe para o passado para entender o presente e o futuro, porque isso está muito bem caracterizado nas Escrituras Sagradas. Haverá perseguição? Haverá sim. Haverá ódio? Sim. Por parte de quem? Da cúpula religiosa. Por quê? Porque eles, tendo a palavra, se julgando os grandes teólogos, como nos dias de Cristo, os homens que conheciam a palavra toda, não enxergarão o básico da palavra, a simplicidade da palavra, não enxergarão o básico. E por isso odiarão e perseguirão os santos. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que nos traz aqui um questionamento que diz assim: por que Jesus afirmava ser o Filho de Deus, enviado como o Messias prometido? Era motivo para que os líderes religiosos o odiassem, porque essa não tinha causa, né? E a causa era essa. Porque ele se identificava como Filho de Deus, como o Messias, né? O enviado, prometido na Escritura Sagrada, né? E aí está a razão principal de todo o ódio da liderança judaica no tempo de Cristo. Então vamos ver aqui a resposta de Jesus em João capítulo 7, versículo 1, que diz assim:
Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Veja, amados, toda a festa, grande festa que havia lá em Jerusalém, que era o centro, era o epicentro, né? Fervilhante dos encontros das grandes festas judaicas de antigamente, né? Pois bem, festa da Páscoa. Jerusalém estava ali fervilhante de pessoas vindo de todas as regiões para estas festas, né? Festa do Pentecoste era outra festa. A festa dos pães ázimos que introduzia ali a Páscoa, né? Que seguia a Páscoa. Festa dos tabernáculos, a festa do Yom Kippur, a festa das trombetas, né? A festa de Chanukah, várias festas, né? 7 festas que tem ali. Então toda a festa lá em Israel, Jesus estava dentro. Ele não faltava uma, porque o povo ali estava na festa, era muita gente na festa, era a oportunidade que ele tinha para pregar para aqueles pobres que convergiam para Jerusalém para buscar a verdade no templo, sendo que o verdadeiro templo de Deus na terra era Cristo, que habitava em Deus. Então, era necessário que, mesmo sendo ameaçado de morte, Cristo convergisse para lá, para Jerusalém, para se revelar ao povo, para revelar a Deus, né? A mensagem de Deus ao povo. Portanto, como em todas as festas que ele desceu, em todas as festas procuraram matá-lo, agora Cristo resolveu voltar para a sua terra, onde ele se desenvolveu, onde ele foi criado, né? Está lá em está lá em Lucas, né? 4:16, né? A Nazaré, onde fora criado, né? Diz o texto bem claro lá. Onde ele cresceu, se desenvolveu, foi criança, foi jovem, foi adulto, foi ali em Nazaré, região de Nazaré. A região de Nazaré é uma região composta por várias cidades. Caná, Cafarnaum, era aquela região que estava ali em volta ali do lago do Mar da Galileia, que era um lago, não era um mar salgado, não, era água doce. O Mar da Galileia era um grande lago, né? Onde Pedro pescava, onde Jesus teve encontro com Pedro, Tiago e João ali, pronto. É aquela região, é a região onde ele foi criado ali. Então ele sai de Jerusalém e vai em direção ali, está lá embaixo ali, né? Hoje, com essa guerra aí, todo mundo conhece o mapa ali de Israel. Está lá embaixo em Jerusalém, na região da Judéia, e sobe atravessando Samaria, e vai lá para Galileia, já vizinho à Síria, lá em cima, aonde hoje é aquela região ali do Líbano, por ali, né? Vai lá para cima ali, próximo, né? E aí, Jesus vai muito distante de Jerusalém, em direção ao norte. O povo que era completamente menosprezado pelo povo de Jerusalém, né? E aí Cristo vai lá porque eles querem matar. Cristo vai em direção aos gentios, considerados gentios pelos os judeus lá embaixo, né? Vai em direção aonde está a maioria do povo gentio, o povo do lado ali estava Tiro e Sidom, as cidades amaldiçoadas, né? Então era muita coisa ruim que tinha lá para o norte, lá para cima. Mas Cristo subiu para lá porque os judeus queriam matá-lo. Já imaginou a situação? Pois bem, a região da Galileia, por isso que Cristo era chamado de o Galileu, né? Ou Nazareno da região da Galileia. Ele subiu lá para a Galileia porque já não podia andar pelas regiões da Judéia, aonde ele havia nascido. Que ele nasceu em Belém. Belém é uma pequeníssima cidade ali da região da Judéia. A Judéia ficava em torno de Jerusalém, chamada as cidades dos judeus, a Judéia, né? Onde ele ficava muitas vezes na cidade de Betânia, onde morava Lázaro e Maria e Marta, né? Os irmãos, muito por ali. Então ele já não podia andar mais naquela região da Judéia, porque próximo ali a Jerusalém, porque os judeus naquela região tinham muitos informantes e com certeza se Cristo ficasse por ali, ele seria morto, né?
Obviamente, esse era o plano deles, mas Jesus jamais podia ser morto antes do tempo, né? Antes do tempo em que Deus havia determinado, porque algumas vezes eles tentaram matar Jesus Cristo saiu do meio deles assim e eles não puderam fazer nada, né? Diz até um texto que Cristo desapareceu do meio deles e eles não puderam tocar em Cristo. Pegaram ele para apedrejar e levaram para apedrejar à beira de um precipício, né? Mas Cristo desapareceu, não tinha saída. Estavam ali todos cercados, não tinha saída, só o precipício e Cristo. Mas eles não puderam apedrejá-lo, matá-lo, justamente porque não havia chegado a hora determinada pelo Pai, né? O Pai não tinha dado essa permissão e eles não puderam fazer nada contra o justo, né? O livramento da mão de Deus chegou ali para Jesus Cristo. Pois é, meus amados, esse é mais um fato que a gente nunca pode perder de vista. É que os homens podem odiar os santos, os homens podem perseguir e tentar matar os santos, mas eles não têm o poder de fazer mal aos santos se não for da permissão de Deus. Deus permitiu que Jesus Cristo morresse para salvar a humanidade. O Senhor permitiu que Paulo morresse para que, através do seu testemunho e do seu sangue, milhões se convertessem a Cristo. Da mesma forma, ele permitiu que Tiago, que Pedro, né, que tantos outros apóstolos e discípulos entregassem as suas vidas justamente para que, através desse testemunho, milhares ou milhões de pessoas pudessem chegar ao conhecimento da verdade. Então, no tempo presente e no futuro, se o Senhor quiser permitir que a perseguição chegue aos santos e não um fio de cabelo não caia da cabeça dele, o Senhor, a vontade é dele. É segundo o seu beneplácito amor, é segundo a sua onisciência, é segundo o seu plano perfeito. Tudo acontece segundo a sua vontade. Se é da vontade de Deus que aquele santo descanse, ele tem a salvação garantida. Isso é o mais importante, né? A Bíblia não diz que ele vai morrer, diz descansa. Porque o santo de verdade, ele não morre, ele descansa, né? Ele descansa apenas, esperando ali o despertar quando a trombeta soar. É assim que acontece. Então os santos de ontem, os santos de hoje, os santos de amanhã, nunca poderão temer o que o mundo e o diabo, com seu ódio, pode fazer com os santos, tentando atacar a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. Não tem o poder de destruir para sempre, né? Então nós estamos sendo consolados aqui por Cristo, o grande Consolador, que nos traz aqui as suas palavras que estão no capítulo 13, 14, 15, 16, justamente consolando os discípulos a quem ele escolheu no poder de Deus para o reino eterno do nosso Deus e Salvador.